Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Seja bem-vindo a mais uma rúbrica semanal Opiniões Fortes. Esta semana iremos analisar 2 ou 3 questões que andam na ordem do dia a nível nacional. A primeira delas tem a ver com o debate sobre a regionalização. Na verdade, o Governo, através do Ministro das Finanças e Vice-Presidente do MPD, Dr. Olavo Correia e Silva, apresentou há cerca de um mês e meio, a proposta de regionalização do Governo. Ainda que a mesma proposta não tenha sido submetida aos deputados e à Assembleia Nacional, ela começa a suscitar no seio da população algum debate que visa aclarar o desejo e as aspirações sobre esta questão. O tema continua a suscitar um debate, com várias propostas na ordem do dia, desde a proposta do Governo que defende uma regionalização ilha, onde cada ilha seria transformado numa região e com eleição dos seus corpos dirigentes, prevendo desde logo na proposta do Governo a eleição já em 2020 dos dirigentes que irão informar o Governo regional a nível da ilha. Mas há vozes também que recomendam que o processo seja um processo menos acelerado e mais aprofundado, mais ponderado, e que só faz sentido falar em regionalização se houver um debate amplo na sociedade civil sobre a reforma do Estado, uma verdadeira e ampla e profunda reforma do Estado, visando não só criar os governos ilha, a regionalização, mas também fazendo uma profunda alteração a nível do governo central. Entre essas vozes, temos vozes de pessoas como António Lugero Correia e Silva e outras vozes. Mas também há vozes que caminham em outro sentido, defendendo uma regionalização administrativa, e é dentre estas propostas que nós nos situamos de que, de facto, existem ainda muitas dúvidas e apenas uma verdade, de que é preciso iniciar um processo amplo de socialização deste projeto de regionalização com a sociedade civil e poder então se formar, digamos, um verdadeiro projeto neste sentido, tendo em conta até os impactos que essa mesma regionalização irá ter na vida das ilhas e na vida dos cabo-verdianos. Como estava dizendo, existem muitas dúvidas neste aspecto e a socialização iria ajudar nesse processo de aclaração. Desde logo, pessoas que defendem de que deverá haver uma revisão da Constituição para se poder acolher algumas medidas propostas, outros que defendem outros modelos de regionalização, outros que colocam a questão dos recursos para suportar a proposta tal qual ela é apresentada, mantendo o Governo Central nos mesmos moldes e a Assembleia da República nos mesmos moldes, obviamente dando espaço para aqueles que teorizam que deverá haver uma reforma no sentido da própria redução dos deputados a nível da Assembleia Nacional e transmitindo maiores poderes para as regiões. Há outros, obviamente, que defendem claramente a descentralização versus a regionalização, quer dizer que devíamos ter uma fase preliminar de reforço do municipalismo, da descentralização e das estruturas inframunicipais, podendo o sistema ser invertido a nível do planeamento nacional, ao invés de ser um planeamento top-down, ser um planeamento bottom-up. Quer dizer, há várias correntes
de pensamento, e é por causa destas questões que nós estamos aqui tentando trazer este tema ao debate, mostrando de que existem ainda muitas dúvidas, é necessário um amplo debate com a sociedade civil e, quiçá, talvez, um referendo nacional para que os cidadãos, os cabo-verdianos, possam dar a sua opinião de que tipo e que modelo de regionalização serve melhor aos interesses de Cabo Verde. Uma outra questão quente da semana, a nível político, tem a ver com a recente convenção do Movimento para a Democracia, que teve lugar no fim de semana passado e onde alguns teóricos e jornalistas da praça apontam como sendo uma convenção que deferiu o primeiro golpe ou a primeira derrota ao reeleito presidente do Movimento para a Democracia, Dr. Ulisses Correia e Silva. Ulisses Correia e Silva, que vinha desde março de 2016 numa senda de vitórias dentro do país e no Movimento para a Democracia, segundo alguns analistas políticos, acabou por sofrer nesta convenção do MPD a sua primeira derrota e transmitindo-lhe sinais claros de que o conclave não está alinhado a 100% com muitas das ideias defendidas pelo próprio Movimento para a Democracia e que foram usadas como bandeiras de campanha nas recentes eleições legislativas em Cabo Verde. Na verdade, o presidente do MPD quis e queria, assim como defendera na sua proposta para as eleições legislativas, introduzir mecanismos que impossibilitassem que os dirigentes, os altos dirigentes partidários, se pudessem concorrer e estarem em órgãos diretivos e executivos da administração pública, tentando com isso passar a imagem da despartidarização da administração pública. Obviamente, os militantes não foram neste diapasão e, por sinal, votaram contra, e agora há a proposta de levar uma lei para o Parlamento que consagre essa mesma inelegibilidade ou a impossibilidade de os dirigentes partidários serem, ao mesmo tempo, também eles dirigentes da administração pública. Esta questão não é uma questão simples e, por isso, também não terá, obviamente, nenhuma resposta simples. É um processo que precisa de maturação, mas num ponto estamos todos de acordo. Cabo Verde precisa de uma administração pública despartidarizada, uma administração pública profissional e que se rege pelos princípios da eficiência, da eficácia, da produtividade. Obviamente, o MPD fez o que fez e tem toda a legitimidade para o fazer, mas agora querem debitar, após essa derrota no conclave da Convenção, debitar aos outros partidos políticos que a despartidarização da administração pública passará indubitavelmente por esta lei do Parlamento. Tenho por mim que esta é uma questão que carece de muita reflexão, mas desde logo uma verdadeira administração pública despartidarizada deverá passar por critérios claros e objetivos de acesso aos cargos dessa mesma administração pública. E aqui estaremos todos de acordo de que o concurso público para acesso a esses cargos será o melhor caminho a percorrer. Aliás, o PAICV, no governo anterior, já tinha iniciado esse processo, consagrando em lei o acesso a esses cargos através do concurso, coisa esta que o MPD, assim que subir ao poder, fez retroceder e nomeando assim os dirigentes partidários em todas as esferas da administração pública. Neste momento temos uma administração pública toda ela partidarizada pelo Movimento para a Democracia e em nada beneficia, obviamente, uma verdadeira administração pública eficiente
e eficaz. Por isso, nós estamos de acordo com aqueles que defendem que devemos ter uma administração pública despartidarizada. Não estamos tão certos de que essa despartidarização passará por consagração de inelegibilidades a nível dos estatutos dos partidos, mas sim por implementação de mecanismos claros e objetivos, quais sejam os concursos públicos para acesso a cargos na administração pública. Eram estas questões que, resumidamente, queria analisar com os caros telespectadores e desejando a continuação de uma boa companhia na TIVER e na Rádio Dia. Opiniões fortes. O elenco semanal.